Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a doutora Rosa, presidente do Comitê do Combate ao Coronavírus de Taubaté. Hoje nós estamos excepcionalmente numa quinta-feira, porque amanhã é feriado, e nós vamos trazer aqui algumas informações importantes do que ocorreu durante essa semana em relação ao coronavírus, todas as ações, em relação à vacinação na cidade e também em relação à dengue. Falando um pouquinho sobre a vacinação em Taubaté, nós tivemos de segunda-feira até hoje 7.394 pessoas portadoras de doenças crônicas que fazem parte dessa fase e também 1.539 idosos que ainda se mantinham não vacinados ou porque as equipes passaram e essas pessoas não estavam em casa ou porque não ouviram ou aquelas ruas ainda que se encontravam pendentes. Quero dizer aqui a todos vocês que a vacinação casa a casa estará suspensa a partir do dia 9 de maio. Outro dado importante é que nós já conseguimos regularizar todos aquelas pessoas que buscaram por meio do call center o pedido pela vacinação, aqueles casos pendentes. Hoje, aquela pessoa que faz contato pelo telefone, ela já está sendo vacinada, aquelas pendentes, no dia seguinte. Então, a partir do dia 9 de maio, não teremos mais a vacinação casa a casa. Ficaremos com a vacinação nos postos de saúde, de acordo com cada segmento que será aí orientado a todos vocês quando a gente fizer a mudança a partir do dia 9 para a nova fase de vacinação na cidade de Taubaté. Outra mudança que nós também tivemos ao longo da semana foi em relação ao call center. O call center mudou de endereço, agora ele está localizado na casa no Centro da Mulher. Agora ele funciona das 8 horas às 18, de segunda a sexta-feira. Ele não mais funciona todos os dias da semana até às 20 horas. Agora, por uma questão de logística, porque os alunos em breve voltarão às suas atividades de faculdade, né? Os alunos da medicina, e nós também aproveitamos e recolocamos alguns profissionais da área da saúde que estavam em afastamento e agora já estão em atividade no call center. Nesse momento, nós temos em conjunto tanto os alunos da medicina da Faculdade de Taubaté, como também os nossos profissionais da área da saúde. Quem são esses profissionais? Alguns médicos, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, que estão disponíveis para acolherem aquelas dúvidas que qualquer pessoa possa apresentar. Lembramos também que ainda os números se encontram com o mesmo perfil. Mulheres acima de 50 anos, com um predomínio maior acima de 60 anos, é quem mais nos procura em busca de esclarecimentos, não só em relação ao coronavírus, mas também à vacinação, ao perfil do atendimento da rede municipal de saúde. Continuamos ainda recebendo denúncias também pelo call center. Então, o call center é um modelo de instrumento para facilitar a comunicação entre vocês e o nosso trabalho da Secretaria de Saúde, com o intuito sempre de acolher, esclarecer, e aquelas pessoas que tenham problemas que sejam da nossa esfera de resolução, estamos aí trabalhando diariamente para que você tenha a sua questão resolvida em relação à sua dúvida ou à sua necessidade. Hoje, a gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente, a gente vai colocar uma imagem na tela, justamente para que o internauta possa compreender melhor o nosso boletim epidemiológico de Taubaté, a nossa taxa de isolamento,
explicar para vocês por que serão esses dados que serão usados pelo governo do estado, que eles irão apresentar para todos nós qual o perfil de criticidade, qual é o perfil que Taubaté se encontrará. Eles subdividiram em planos de cores diferentes cada perfil de município. E nós estaremos enquadrados num perfil de cor. E é a partir desse modelo que nós teremos aí as orientações em relação a como a cidade terá que proceder em relação à reabertura, em relação à flexibilização dos segmentos comerciais a partir da semana do dia 10. Então, eu gostaria de iniciar agora com a apresentação da taxa de isolamento social, que é um indicador que o governo do estado está fazendo uso, inclusive, para nos classificar. Marcelo, poderia colocar na tela para nós, para mostrar aí, desde o início do mês de abril até a data de ontem, sinalizar para vocês a nossa oscilação. E qual que é a importância dessa imagem? Para nos mostrar que a gente tem momentos melhores de contribuição da população e, em alguns pontos, uma queda expressiva. Por que esse indicador ele é importante? Porque ele traz a informação para nós do risco maior de circulação de pessoas ao mesmo tempo. E isso traduz diretamente a chance de colapso do sistema de saúde, não só o público, como também o privado. Então, essa informação, ela traz uma importância muito grande, porque as medidas a serem tomadas pelo Estado usarão essa ferramenta. E a gente percebe que houve uma queda importante nos últimos dias. E a meta definida pelos especialistas é que ela deveria estar em torno de 70%. E Taubaté, infelizmente, se encontra abaixo dessa média. Gostaria agora também de pedir, Marcelo, que você coloque para nós o boletim epidemiológico de Taubaté, para que eu possa mostrar a todos vocês como que isso foi construído pelo comitê e qual é a intenção de sinalizar para todos os moradores da nossa cidade como nos encontramos nesse momento. Então, esse é o boletim publicado hoje, às 17 horas. Nós temos, naquele primeiro quadro, as informações de moradores de Taubaté. Ali não tem incluso nenhum outro morador que não seja da nossa cidade. Nós temos hoje 36 casos positivos, casos confirmados. E nós temos, então, um caso novo em relação a ontem, que é de uma pessoa do sexo feminino, 28 anos de idade, moradora do Jardim das Nações, não é portadora de comorbidades, de doenças crônicas, é uma pessoa jovem e ela teve uma viagem para o exterior. Além disso, nós temos ali, se vocês perceberem, que nós estamos hoje com um número menor de exames em análise. Estamos no aguardo aí dos novos resultados e hoje nós temos 43 pessoas aguardando os seus resultados. Nesse quadro abaixo, nós temos internados suspeitos total. O que significa isso? Desde o primeiro dia que nós tivemos o primeiro paciente internado até a data de hoje, 138 pessoas passaram por internação hospitalar. E é importante que vocês vejam que nós já tivemos até a data de hoje 89 pessoas que já voltaram às suas casas. E dessas pessoas, desse número total que vocês estão vendo ali, hoje nós temos 20 moradores de Taubaté internados em tratamento, tanto de casos suspeitos ou já confirmados do Covid-19. Ali ao lado, no quadro, nós temos o quadro referente aos óbitos.
É um dado desagradável de ser colocado, mas é um dado epidemiológico obrigatório, que também vai ser usado pelo governo do estado, que é em relação ao número de óbitos confirmados que nós temos no município de Taubaté 4. Se vocês olharem os óbitos suspeitos, eles já caíram, nós temos um óbito e 24 casos que tinham sintomas respiratórios sugestivos de pessoas que tiveram sua internação hospitalar e evoluíram com complicações graves e foram a óbito. Agora nós já temos a informação que eles foram descartados. E embaixo nós temos ali a taxa da ocupação hospitalar. Quero chamar a atenção de todos vocês que nesse momento esse dado se refere exclusivamente aos leitos municipais que foram colocados à disposição dos casos suspeitos e ou confirmados do Covid-19 no nosso hospital municipal. Então, hoje nós temos 33,3% da capacidade dos leitos de enfermaria ocupados e 50% dos leitos de UTI ocupados. Todos aqueles quadros acima, eles se referem exclusivamente a moradores de Taubaté. Nesse quadrinho da taxa de ocupação hospitalar, eu tenho também a possibilidade de ter pessoas de outros municípios. Por quê? Porque nós temos uma pactuação com o Estado, onde eu posso receber das cidades vizinhas pessoas que estejam doentes, com suspeita ou já confirmados e precisarem de um leito do nosso hospital. Pessoas de São Luís do Paraitinga, pessoas de Redenção da Serra, das cidades vizinhas que nós damos suporte. Então, nessa taxa de ocupação hospitalar desse momento, se deve à primeira fase, à primeira etapa do planejamento estratégico que o comitê propôs para leitos hospitalares. E nesse quadrinho, nós temos a taxa de ocupação hospitalar do hospital municipal. Se vocês olharem o número do quadrinho acima, 20, não significa que esses 20 pacientes estão todos nesse hospital. Porque nós temos pessoas que possuem convênio. E essas pessoas que possuem convênio, elas estarão em outros hospitais que não o hospital municipal. Nós tivemos, nessa semana, a colocação da UPA Central, que já tinha sido destinado como equipamento de saúde para o atendimento dos casos suspeitos do Covid-19. A partir dessa segunda-feira, nós iniciamos não só o atendimento, mas também já relocamos os pacientes que ali estavam, que eram pacientes que aguardavam vaga do hospital regional ou aguardavam vaga em relação ao hospital municipal, eles foram já remanejados e toda essa estrutura da UPA Central está destinada não só ao atendimento dos casos suspeitos, mas já também para a internação hospitalar. A UPA Central, ela foi desenhada para ser o nosso hospital campanha. Então, como que foi definido junto aos profissionais que compõem o comitê, junto aos infectologistas que compõem o comitê, foi justamente o quê? Nós começamos com a primeira etapa, e eu gostaria que isso fosse colocado agora na tela. Nós temos ali a primeira etapa do planejamento, onde o Hospital Municipal nos dá aí aquela ala nova que foi inaugurada, com 10 leitos de UTI, 26 leitos de enfermaria, 4 leitos de UTI pediátrica e mais uma área destinada fora da ala nova para mulheres gestantes que estejam com suspeita do Covid-19. Fora isso, nós temos a segunda etapa, que é exatamente transformar a UPA Central
na UPA, que ficaria como nosso hospital campanha. E nesse primeiro momento, como está mostrando ali no quadro, no slide, nós temos agora já ali, naquela estrutura, 10 leitos destinados a pacientes com complicações pulmonares graves que necessitem de terapia intensiva e 30 leitos de enfermaria. Nesse momento, nós não temos uso ainda dessa capacidade. Por quê? Porque os leitos do hospital municipal ainda são suficientes para atender a nossa demanda. À medida que a UPA Central ficar já com pacientes internados, o nosso boletim terá uma mudança na taxa de ocupação hospitalar. E a partir daí será inserido, então, esses leitos da UPA Central. Na terceira etapa, nós podemos também, se os casos tornarem-se complicados, e é exatamente isso que nós não desejamos, é exatamente isso que a gente pede a conscientização de todos, nós ainda continuamos em período de quarentena determinado pelo governo estadual de São Paulo, recomendado pelo Ministério Público de Taubaté. Então, essa quarentena, ela precisa ser usada de maneira correta por meio do isolamento social cumprido, evitando-se aglomeração, evitando-se concentração, ficando em casa, só tendo deslocamento quando estritamente necessário, seja para procurar o atendimento numa área da saúde, seja para ir ao banco, respeitando o distanciamento. A gente tem visto diariamente nas redes sociais, a gente tem visto diariamente pelas emissoras de TV, emissoras de rádio, falando da aglomeração das pessoas. A gente recebe denúncia o tempo inteiro pelo 153, pelo 0800 12 00012, pelo WhatsApp, mostrando a aglomeração. Isso é um risco para as pessoas, principalmente para aquelas mais velhas, para as portadoras de doenças crônicas e também para os mais jovens que estão ali e voltarão para suas casas e poderão levar o vírus para pessoas que têm a sua imunidade prejudicada. Isso traz um risco. Que risco é esse? O risco de uma aglomeração, de um aumento de pessoas doentes necessitando do nosso sistema de saúde. É bom lembrar a todos vocês, e eu gosto muito de ressaltar isso, porque é um fato que me preocupa muito. Esse cenário em Taubaté, ele não é exclusivo nosso. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Os momentos, eles são um pouco diferentes, porque a doença chegou em momentos distintos. Mas o que ocorre aqui conosco é o que está acontecendo em qualquer cidade, de qualquer estado e em outro país. E o que nós estamos tentando promover é um enfrentamento organizado, apoiado pela conscientização de todos vocês, para que possamos aí ter a oportunidade do nosso planejamento de reabertura, quando a flexibilização for autorizada, a partir aí do dia 11 de maio, e conforme a coloração, conforme a graduação que Taubaté receber, possamos juntos, com muita consciência, com muito bom senso e gradativamente, com segurança, voltarmos às atividades que forem classificadas como essenciais a partir desta fase. É importante trazer essa fala a todos vocês, porque nós tivemos um cuidado de começarmos antes. A quarentena foi dado o início na nossa cidade uma semana antes. A população, parte dela, tem nos ouvido, tem estado junto conosco nessa batalha diária, porque é uma batalha de saúde sanitária, é uma batalha de saúde financeira, é uma batalha de saúde emocional. Não tem sido fácil para nenhum de nós. Para nenhum de nós que estamos nessa fase com a dificuldade de recebermos aquilo que precisamos para viver, para colocar comida dentro de casa, para pagar todas as despesas que, conforme o nível econômico de cada um de nós
nós temos no final do mês para cumprir. Então, essa preocupação econômica, ela é uma preocupação diária de toda a Prefeitura de Taubaté. E é óbvio que nós estamos muito ansiosos para receber a informação oficial, para entender qual é essa classificação de Taubaté, porque o nosso planejamento está pronto. Por que a gente não pode anunciar já como isso vai funcionar? Como serão as etapas a serem vencidas juntos? Porque nós dependemos aí de uma informação superior que é para nos orientar qual o caminho a ser trilhado a partir do dia 10. E aí eu peço a colaboração de todos vocês, porque o isolamento social, ele vai ser um instrumento, ele vai ser um indicador também usado pela equipe do governo estadual para dar a informação de Taubaté. Qual é o grau da nossa cidade? Porque eles vão usar a informação da taxa de ocupação hospitalar, eles vão usar a informação da taxa do isolamento social que eu mostrei a todos vocês, eles vão usar o número de casos confirmados, o número de óbitos confirmados, o perfil da testagem do município de Taubaté, para que eles nos classifiquem. Então, como nós estamos ainda oficialmente num período de quarentena, a presença de vocês em casa vai fazer a diferença do resultado que a gente vai obter no dia 10 de maio. Então, eu peço aqui a paciência, nós teremos amanhã um feriado, final de semana aí na frente, a colaboração de todos vocês. Nós temos visto, na área rural, uma aglomeração de carros, de pessoas juntas, isso traz um risco. A preocupação é imensa de que todos esses leitos disponíveis possam atender a nossa população com qualidade, com segurança. Se vocês olharem a tabelinha ainda das etapas, nós temos condições com aumento de casos ainda de colocarmos ali na quarta etapa a transformação de mais uma clínica de internação do nosso hospital municipal, transformando em unidade de Covid. E na quinta etapa, nós temos ainda a possibilidade de uma parceria com algum hospital privado de Taubaté, levando para esse hospital casos não Covid. Por quê? Porque nós temos uma preocupação de tentar centralizar esses casos num local possível que não fique pulverizado e circulando de forma maior esses casos. Então, a gente tem etapas e a gente vai seguindo essas etapas de acordo com a ocupação desses leitos hospitalares. Eu coloquei também ali para chamar a atenção que o Estado, por meio do Hospital Regional do Vale do Paraíba de Taubaté, ele também está com leitos que serão disponibilizados não só para Taubaté, mas para a região, porque a gente tem a DRS 17 com as cidades que compõem essa região. E eles também têm a possibilidade que, conforme a evolução dos casos, como nós, de transformar aqueles 10 leitos de UTI em um maior número de UTI, para facilitar e melhor acolher. Agora, toda essa estratégia desenhada, construída, ela só foi possível porque nós fizemos a nossa quarentena antecipada para que desse tempo para todo esse remanejamento. Quero também chamar a atenção de vocês nesse momento e gostaria que vocês me ajudassem a divulgar essa informação, que a UPA Central, ela é hoje uma UPA destinada ao atendimento de sintomas respiratórios, de sintomas vinculados ao Covid-19. E eu peço a vocês que já estão habituados a frequentar essa UPA, que se tiverem sintomas não vinculados à parte respiratória, que não busquem um atendimento nesse local. As pessoas que ainda estão chegando na nossa UPA Central, já temos lá uma enfermeira para poder avaliar já na entrada e colocar essa pessoa numa ambulância, na nossa ambulância, e transferir para as nossas outras UPAs, porque ali é destinado ao atendimento
exclusivo. Os bombeiros já foram avisados, a polícia militar, as delegacias, todos os locais que costumam nos levar pacientes já foram comunicados. Então, esses veículos, eles já não nos chegam mais. Agora, a população, eu preciso dessa contribuição, porque senão é um risco para você e um trabalho a mais de deslocamento desnecessário. Então, dirija-se à UPA correta, evite esse risco de contato desnecessário. Nós temos em Taubaté a UPA San Marino, que se tornou agora a nossa UPA central. Na UPA San Marino, nós temos os especialistas à distância que dão retaguarda, nós temos ali a ortopedia de corpo presente 24 horas, nós tivemos ampliação do efetivo médico, ampliação do efetivo de enfermagem, justamente para melhor atender a nossa população. Temos a UPA Santa Helena disponível ao atendimento, a UPA do SECAP, a UPA infantil no Hospital Municipal, justamente reorganizada essa estrutura de Taubaté para melhor atender e atender com cuidado. Muitas pessoas se queixam do fato da UPA Central não estar mais atendendo as outras demandas, mas é importante que vocês se lembrem, não é seguro com que a gente fique com os atendimentos separados. Nós temos mais de um equipamento. Isso nos favorece a concentrar esse atendimento, a concentrar essa circulação e evitar riscos maiores para os nossos profissionais da área da saúde, assim como para todos vocês que são cidadãos taubatianos. Então, peço mais uma vez a divulgação dessa informação, o apoio de todos vocês. UPA Central está destinada ao atendimento de sintomas respiratórios, sintomas relacionados ao Covid-19. Marcelo, gostaria que você desse continuidade à colocação aí do próximo slide, por favor. Estamos aqui numa live a respeito do coronavírus, mas eu não poderia, como representante do comitê, como representante da área da urgência e emergência, que recebe o tempo inteiro pacientes com sintomas de dengue, trazer aqui o boletim atualizado. Nós aguardamos o fechamento do mês de abril para somar todos os dados e trazer aqui em primeira mão, na live, que vai ficar disponibilizado, os números da dengue. A dengue é uma doença que nos preocupa o tempo inteiro. Taubaté tem um trabalho exaustivo preventivo. Nós somos elogiados pelo governo do estado com todas as medidas que nós colocamos todo dia na cidade de Taubaté, seja por meio de medidas dos agentes comunitários, dos agentes da dengue, seja por meio da medida da nebulização, da medida do catatreco, de divulgação de informações que o tempo inteiro a gente faz por meio de redes sociais, por meio de emissoras de TV, dos cuidados que não só o sistema público tem a obrigação, mas também a cooperação de todos nós, evitando possíveis criadouros do mosquito. Nós estamos falando de dengue, mas a gente tem que lembrar da zika, da chikungunya, da febre amarela. Então, hoje, em Taubaté, nós estamos com 1.035 casos positivos, estamos em período de epidemia, sim. O Vale se encontra, o Brasil inteiro, num momento contra a dengue. Tivemos 3 óbitos por dengue. Quero dizer aqui que houve um caso no bairro do Marlene Miranda, onde foi divulgado que o paciente havia falecido por dengue, não foi. Esse caso foi descartado, ele não veio a falecer pela dengue, ele veio a falecer por outras doenças da qual ele já tinha em curso. Nós tivemos nesses 4 meses, olha o dado, 48,8 toneladas de entulhos retiradas de todos os bairros que estão passando aí
a equipe do Catatreco. Nós temos toda a evidência das fotos das visitas do Catatreco em todos os bairros que estão aí no cronograma sequencial. Tivemos ações de combate, de controle de criadouros, 26.674, e também tivemos aí as equipes com as nebulizações. É importante trazer uma informação que muitas pessoas não conhecem, porque isso faz parte dos bastidores. Nós temos uma equipe 24 horas conectada. Todos os casos que chegam nas UPAs municipais, que é onde tem a maior concentração de atendimento de suspeita de dengue. Todos os casos que são positivos por meio do teste rápido que nós aplicamos, automaticamente, imediatamente, a equipe da vigilância do caso é acionada e eles já planejam a visitação dessas residências, que faz parte ali, visitas domiciliares estão ali, esse número a todos vocês, e já fazem a visitação e já programam aquilo que a gente chama de bloqueio por meio da nebulização. Esse é um trabalho incessante, não há a pausa desse trabalho. Muitas pessoas questionaram que nesse momento da epidemia, da pandemia do coronavírus, se nós não iríamos parar com as ações dos agentes comunitários na visitação das residências. Impossível. Nós precisamos, nós dependemos dessa ferramenta para poder combater a dengue na cidade de Taubaté. Então, esse é um esforço não só da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Serviços Públicos, do Meio Ambiente, da Ação Social, mas também de toda a nossa população. Peço a vocês também a colaboração de fiscalizar as suas casas. Nós temos sempre um trabalho, de fiscalizar a sua rua, fiscalizar a sua escola, fiscalizar o seu vizinho, fiscalizar a sua família, fiscalizar o seu local de trabalho. Por quê? Nós temos riscos aí permanentes, nós temos as chuvas, nós sabemos do tempo que esse local pode ficar comprometido com os ovinhos. Então, a gente tem que ficar sempre muito em alerta e todos juntos, obviamente. Então, em primeira mão aqui, eu quis trazer a todos os internautas que são nossos parceiros aí, nas terças e sextas, hoje, excepcionalmente, na quinta-feira, com os números da dengue na nossa cidade. Queria também complementar aqui para vocês a telemedicina. A telemedicina, ela vem sendo uma ferramenta adicional para nos ajudar nos retornos, para evitar o deslocamento nesse momento de quarentena. E nós tivemos já 329 pessoas que foram atendidas pela telemedicina da Policlínica Adulto. Apenas 30 pessoas não atenderam as ligações. Nós fazemos sempre com 24 horas de antecedência, pedindo para que a pessoa já esteja com os seus exames em mãos, que esteja num local iluminado, para que a gente possa fazer o atendimento do seu médico, que você já conhece, que já tem a sua relação estabelecida. Então, tivemos um número bastante positivo. Estamos, nesse momento, com o gastro, com o neuro, o uro e endocrinologista fazendo esse trabalho piloto. E, a partir do dia 6 de maio, houve uma internauta que fez esse pedido aqui na live em relação à telemedicina da Policlínica Infantil. E nós aí atendemos esse seu pedido e, a partir do dia 6, começaremos com gastropediatra, endocrinopediatra, cardiopediatra e o alergoalergista, que estarão justamente aí fazendo contato com as mães daquelas crianças que nós já sabemos que estão com exames aí prontos para serem mostrados, e a gente evite, ainda nessa fase de quarentena, esse deslocamento desnecessário, possa atender e resolver se aquela receita em uso vai ter que ser alterada, se vai ter necessidade de uma nova receita ou de um novo exame, para que você seja acolhido e tenha
o seu problema resolvido. Continuamos também com a nossa modalidade de desinfecção na cidade. Nós estamos agora, nesse momento, com 3 frentes diferentes de trabalho. Algumas pessoas falam assim, mas eu não vi, não sei se isso é verdade. Todas as ações estão sendo filmadas, estão sendo fotografadas para que a gente tenha evidência de todas as nossas ações em Taubaté. Então, hoje nós temos a equipe do CAS promovendo desinfecção, o apoio, a parceria da Eco Taubaté com os serviços públicos e agora também a parceria da Farmaconde com tratores. Nós estamos aí com 5 tratores distribuídos e esses locais eles foram devidamente estudados. Quais seriam esses locais que mereceriam receber esse trabalho, que são locais sabidamente de aglomeração, de concentração, locais como bancos, hospitais, UPAs, CEMUME, que distribui medicamentos, rodoviária, delegacia, todos esses pontos estratégicos para promover praças, desinfecção e garantir uma segurança aí de ações para a nossa cidade. Outro dado também que eu queria trazer para vocês, então, para a gente abrir aí a questão das perguntas, é que soltamos nessa semana pelo Facebook, pelo site da Prefeitura, pelas redes sociais, o guia de convívio para a população, para aquelas pessoas que precisam sair de casa com a orientação no trabalho, como ficar, como promover os cuidados com a sua máscara caseira. Fizemos com muito cuidado, bastante subdividido, ele é um pouquinho longo, mas ele traz um número de informações importante, de esclarecimento. E também soltamos hoje um vídeo da máscara caseira. Como usar, como limpar, quando descartar, por quanto tempo ela pode ser usada. Então, isso também já foi disponibilizado junto a todas as ações que o Comitê do Combate ao Coronavírus vem promovendo na nossa cidade de Taubaté. Agora abro, Marcelo, aí para as nossas perguntas. Doutora, obrigado pela apresentação. Vocês viram aí a gente trazendo nessa live aí a novidade dos slides, né? Bastante informativos para fazer uma divulgação cada vez mais transparente, com mais eficácia e mais eficiência para os nossos internautas que nos acompanham aí todas as semanas. Obrigado aí por toda a audiência, bastante gente aqui acompanhando pelo Facebook da Prefeitura, pelo Facebook aqui da TV Câmara, também mandando mensagens aqui pelo WhatsApp. Vamos lá então a algumas perguntas. Tem aqui um internauta perguntando, doutora, sobre o dado da taxa de isolamento. A gente teve agora aí, nesses últimos 2 dias, o repeteco de 48% da taxa de isolamento. Como é que a senhora avalia esse percentual? É um percentual bom, um percentual baixo, precisa ser melhorado? Isso pode influir ou afetar a flexibilização da quarentena em Taubaté? Ótima pergunta. Eu não sei quem foi o internauta, né, mas agradeço muito. Por quê? O isolamento social, a gente precisa lembrar, a partir do ponto que nós estamos em quarentena. Não há a liberação da circulação habitual que nós estamos acostumados. Então, a quarentena, ela está decretada pelo governo estadual, ela está recomendada pelo Ministério Público e nós temos aí aqueles segmentos comerciais ditos essenciais, abertos ao funcionamento, lembrando aqui supermercado, banco, lotérica, que normalmente são locais com maior número de pessoas concentradas ao mesmo tempo, nós estamos na quarentena. Então, se nesse momento de quarentena oficial, Taubaté mantiver essa taxa de porcentagem baixa, em torno de 48, 50, nós teremos sim uma preocupação imensa, porque esse será um dos indicadores, um dos instrumentos usados pela equipe do Estado para definir
qual será o nosso grau em Taubaté. Então, mais uma vez, aproveito essa abertura da live para pedir a todos vocês que nos ajudem a subir essa porcentagem. A gente tem outras cidades da região do Vale Litoral Norte com índices muito superiores aos nossos e que com certeza terão aí uma classificação bem positiva. Então, peço a ajuda de vocês para que a gente possa, nesse feriado de amanhã, na questão do final de semana e todo o restante da nossa quarentena, uma atenção especial para o cumprimento, para a conscientização, para que as pessoas fiquem em casa, que só saiam de fato se necessário e que evitem essas aglomerações que vêm ocorrendo, principalmente nos finais de semana, nessas áreas um pouco distante das áreas centrais da cidade. Então, peço mais uma vez a todos vocês. Perguntas aqui, apesar da senhora já ter comentado a respeito, mas voltaram a ter algumas dúvidas sobre o Hospital Municipal Universitário de Taubaté, sobre o HMUT. O fato do HMUT hoje ter pacientes de outras cidades internados ali. Uma dúvida que a senhora poderia tirar, esclarecer um pouco mais. O HMUT, ele é para o morador de Taubaté, mas ele também atende a moradores de cidades vizinhas? O Hospital Municipal, ele é do morador de Taubaté. É bom a gente lembrar que se nós não tivéssemos assumido a gestão do Hospital Municipal, até então Hospital Universitário, não dá para imaginar qual seria a estratégia que o comitê e a secretaria e a prefeitura em si tomariam, porque nós estaríamos todos com esse número de pacientes que já foi aqui demonstrado pelo boletim, eles estariam onde? Nas nossas UPAs. E a gente não conseguiria fazer essa estratégia de atendimento. Então, hoje, qualquer pessoa que chegue para um atendimento, seja avaliado pelo médico, e que ele tenha condições de ser liberado, ele vai manter o isolamento e vai receber o seu tratamento em casa e orientado a retornar se os sintomas piorarem. E aqueles que tiverem a sua indicação de internação hospitalar, como é que funciona hoje? Ele passa pelo atendimento médico, faz os exames de sangue, faz exame de imagem, raio-x, tomografia, quando necessário, fica num período de observação de 12 horas e, a partir dali, esse é o nosso protocolo, é definido se ele tem alta para casa ou se ele vai internar. Como tem sido desde o primeiro dia do primeiro caso? Todos foram internados. Todos foram internados. E nós não teríamos essa possibilidade. Há um adendo importante em ressaltar que o Hospital Municipal ele tem parcerias. Nós precisamos lembrar que o Hospital Municipal ele tem uma verba que vem do governo federal, ele tem uma verba que é custeada pelo governo estadual e o restante pelo governo municipal. E pelo fato dessa verba do governo estadual, isso faz com que tenhamos a necessidade de receber alguns pacientes de cidades vizinhas, cidades pequenas, que elas não têm condições de absorverem esses casos mais graves e necessitam do nosso apoio. Isso é uma questão, inclusive, de cidadania. Como eu sempre mencionei anteriormente aqui, cidades como São Luís do Paraitinga, Santo Antônio do Pinhal, Redenção da Serra, Tremembé, são cidades que precisam desse apoio de complexidade maior para que essas pessoas tenham acesso, possam ter a sua recuperação e voltar à sua família e voltar à sua casa. Por isso mesmo que houve aí um planejamento estratégico de leitos e mesmo recebendo leitos, pacientes externos, nós temos aí um controle da situação atual, tendo esses leitos ainda disponíveis na ala do Hospital Municipal, na ala nova, para pacientes adultos, idosos e também para as gestantes, porque nós tivemos a preocupação de deixarmos as gestantes numa ala separada. Fizemos a desativação de uma ala do Hospital Municipal justamente para atender as nossas gestantes e as gestantes da região, porque nós somos pactuados com gestação de alto risco. Se essas mulheres tiverem sintomatologia suspeita de coronavírus, elas virão sim a Taubaté
e nós acolheremos e teremos aí essa área para esse atendimento. Então, hoje, Taubaté tem esses leitos dentro do hospital municipal para atender a nossa população, toda a nossa população, e atender esses municípios vizinhos que não têm condições de estarem com eles em sua cidade. Dúvida aqui, só que relacionada ao comércio. Uma internauta, ela pergunta se, por exemplo, uma loja de roupas, nesse momento, se ela pode trabalhar com delivery, com as funcionárias do lado de dentro da loja, separando a mercadoria, o motoboy na porta para levar a mercadoria até o cliente e lá ele, né, faz a entrega e recebe com a maquininha de cartão. Isso é possível nesse momento? Nesse momento, a gente tem aquela grade de liberação de segmentos comerciais dito essenciais. E as lojas de roupas, elas não estão contempladas nesse momento da fase da quarentena. Essa é uma preocupação importante de discussão do comitê, inclusive esse perfil de loja é uma preocupação. Lojas de tecido, vou colocar aqui um aumento de outros perfis de ramos, ótica. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de correlação de atividades. O médico oftalmologista foi liberado para fazer o seu atendimento, respeitando distanciamento, medidas de prevenção, de higienização das mãos, uso das máscaras, tudo isso que todos vocês já decoraram e já estão cansados de tanto ouvirem essas orientações. E aí, esse oftalmologista prescreve a receita de um óculos e o paciente não tem como ter acesso à ótica. Então, tudo isso a gente constantemente discute, questiona aos órgãos que fizeram essas orientações, essa é uma preocupação permanente, e todos esses segmentos comerciais já foram discutidos justamente nesse nosso planejamento de ações para a próxima etapa. Do ponto de vista de segmentos comerciais, o desejo de todos vocês e o nosso seria a abertura de todos os segmentos ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que isso não é possível, porque senão se perderia tudo aquilo que foi feito, porque as pessoas se lançariam às ruas todas juntas. A gente já está vendo isso com banco, com lotérica, supermercado. Então, nessa próxima fase de flexibilização, que é um momento extremamente de preocupação nossa, e o isolamento social é uma preocupação muito grande de cair o nosso indicador e isso nos prejudicar, todas essas lojas, essas atividades, elas já estão estudadas por meio do comitê, cada segmento separadamente, por questões de entendimento de necessidade essencial, de entendimento daquelas que promovem mais concentração ou menos concentração. O comitê já fez a tarefa de casa, podem ter certeza disso. Todos os segmentos estão subdivididos, todos os segmentos foram subdivididos com questões de essencial, com questão de metragem, com questão de horário, com questão de número de funcionários no interior, circulação interna, circulação externa, medidas de higiene, medidas de prevenção, todas que estão aí disponíveis para que a gente possa lançar a mão. Tudo isso está pronto, só que nós dependemos do quê? Da orientação, da classificação que Taubaté vai receber pelo governo do estado, para que a gente possa colocar em prática o nosso plano. Então, até o dia 10 de maio, nós temos aí o decreto municipal, com toda a orientação de segmento comercial, que eu não consigo aqui falar de um por um, aquele que pode funcionar com portas abertas, aquele que não pode funcionar com portas abertas, aquele que pode ser entregue por meio de delivery, aquele que pode ir a pessoa até o local fazer a sua retirada, respeitando todas as medidas de segurança. A dúvida relacionada ao uso da máscara, eu pego minha máscara, usei, ela vai passar pelo processo de lavagem, para depois eu poder usá-la novamente. A necessidade, é necessário que eu passe essa máscara, depois de ser lavada, que eu passe ela no ferro de passar roupa para ajudar a matar as bactérias antes de eu usá-la, não? Não, não há essa necessidade. O importante é que você lave
e lave separadamente das roupas que estão sujas e que vão passar por lavagem no tanque ou na máquina de lavar. Lave separado, enxague bem, porque a gente tem que lembrar que o sabão, que o detergente ou com a água sanitária, o produto que for usado, ele pode causar irritação na pele. Então, eu tenho que enxaguar muito bem, tomar cuidado para não torcer excessivamente, senão eu estrago a minha máscara, principalmente dependendo do perfil do tecido. E aí, eu coloco no varal, no sol, para fazer a secagem. Essa máscara, ela vai ter que ser guardada num recipiente limpo. Eu chamo a atenção aqui a você, internauta, que fez essa pergunta. A gente lançou hoje um vídeo justamente por todas essas etapas, porque a gente continua vendo nas ruas as pessoas com a máscara pendurada, as pessoas pegando a máscara pela frente. Eu tive a oportunidade de ver hoje na porta da UPA Central, logo após eu fazer entrevista para uma emissora de TV, a pessoa tirando a máscara, colocando dentro do bolso e depois tirando a máscara e colocando para uso novamente. Ou seja, perdeu toda a barreira física de proteção, de uma proteção a mais de todas aquelas medidas de higienização que a gente fala diariamente aí para vocês. Então, tomem cuidado. Por isso que eu não posso ter uma máscara apenas. E ela tem o tempo de uso. A gente sabe que ela pode ser usada por 2, no máximo a 3 horas. Eu sempre tenho que ter a máscara reserva limpa, guardada adequadamente. Não pode estar guardada solta no meio da bolsa, no meio da sacola que está suja. Senão, ela perde a sua ação de precaução, de prevenção. Tem bastante gente preocupada, doutora, com esse anúncio que o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde fez, de que em função do número elevado de pacientes nas unidades de terapia intensiva lá da capital, que existe essa possibilidade de migração, de que pacientes sejam encaminhados para o interior do estado, em direção às cidades mais próximas da capital. A exemplo de São José, Taubaté, Jacareí. Como é que a senhora vê isso? A gente pode ficar preocupado realmente por essas pessoas virem ocupar as vagas nossas, ainda da folga? Existe algum planejamento ou vocês foram comunicados a respeito disso? Oficialmente ainda não. Nós também recebemos essa informação via mídia. É bom a gente esclarecer isso. Essa pergunta ela é muito positiva para esclarecer. Nós sabemos que São Paulo, cidade de São Paulo, está com isolamento ruim. Nós estamos aí muito similares, esses números, né? São José, Taubaté, cidade de São Paulo. Isso é ruim, porque isso aumenta a circulação ao mesmo tempo e gera um colapso no sistema de saúde, que não é só o público. O privado também está no mesmo perfil. Por quê? Primeiro, eles preenchem as vagas SUS, saturado, vai para o hospital privado, finalizado o hospital privado, ele migra para a região mais próxima. Então, nós sabemos que, do ponto de vista de pactuação estadual, nós temos aqui na nossa região, vou falar aqui da região que é o que nos preocupa, nós temos o Hospital Regional do Vale do Paraíba, de Taubaté, nós temos o Hospital Regional de São José dos Campos, nós temos o Hospital de Caraguatatuba. E óbvio que a gente tem que lembrar que nós somos cidades muito próximas. São José, o Hospital de São José é um hospital próximo a São Paulo. O Hospital Regional de Taubaté também é próximo. Então, provavelmente, eu não sei porque nós não recebemos isso oficialmente, isso deva acontecer prioritariamente nos hospitais regionais. Se a necessidade de São Paulo ela não tiver mais a sua capacidade, eles vão buscar hospitais mais próximos. Então, entre levar para um que está a 50 quilômetros e outro que está a 500, obviamente que quem está a 50 quilômetros com leitos disponíveis, esses hospitais deverão dar o apoio, porque as pessoas não poderão vir a falecer por falta de leitos. Por isso que a gente acentua a orientação de que a gente precisa estar em casa, para que a gente possa ter os nossos leitos disponíveis para a nossa população.
Eu não acredito que o hospital municipal venha a ser a primeira esfera de busca por leitos, porque o Estado tem o seu hospital, tem ele gerido diretamente pelo Estado, que da nossa região são 3 unidades. Então, essas 3 unidades deverão estar com a sua capacidade totalmente ocupada para aí sim buscar novos hospitais. Mas também a gente tem que lembrar que Guarulhos está do lado de São Paulo e também pode ofertar leitos aos cidadãos paulistas. Mas, assim, essa é uma preocupação, mas a gente não recebeu nada de forma oficial, então eu não tenho como trazer, do ponto de vista técnico do Comitê e da Secretaria de Saúde de Taubaté, alguma informação mesmo oficial. É só uma visão do cenário que a gente tem disponível dos hospitais estaduais. Estamos chegando, então, ao final da nossa live, já aí quase 8 horas da noite. Quero agradecer a presença, a participação, a interação das pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook da Prefeitura de Taubaté, Face da TV Câmara, pessoal que mandou aí mensagens pelo WhatsApp da Câmara. A gente agradece bastante a interação de vocês, mostrando aí interesse nesse momento e nesse assunto que tanto nos preocupa e que vai passar desde que todo mundo faça o seu trabalho, o seu papel. Então, agora passamos para as considerações finais, antes de que a gente encerre a live. Quero aqui dizer a todos vocês que o nosso boletim epidemiológico, que é publicado diariamente às 17 horas, conforme a evolução dos casos, ele pode sim sofrer algumas alterações, e se isso acontecer, eu estarei aqui para elucidar todas elas. Aquilo que eu falei, nesse momento, a taxa de ocupação hospitalar se refere aos leitos disponíveis no hospital municipal. Assim que esses leitos estiverem já completos de uso, nós passaremos a inserir aí os leitos da nossa UPA Central, que é o nosso hospital de campanha. Quero dizer a todos vocês que nós entramos juntos nessa quarentena. Essa é uma parceria do comitê da cidade de Taubaté com todos vocês. Peço que vocês tenham aí a paciência, a consciência de que a gente vai ter que sair dessa quarentena juntos. A saída dessa quarentena juntos talvez seja mais importante do que o início dela, do que a antecipação dela. Porque a gente vai ter que fazer um trabalho integrado, conjunto, gradativo, de muita consciência, para que a gente evite que essa concentração se torne, ao mesmo tempo, o maior risco de colapso para nosso sistema de saúde. Nós teremos aí, a partir do dia 11 de maio, a flexibilização de acordo com a cor que Taubaté vai ganhar pelo Estado. Nós saberemos quais os segmentos comerciais poderão ser abertos. Nosso planejamento já está pronto. A gente espera que essa publicação seja mais precoce, para que a gente possa já transformar isso em informação muito rápida e transparente a todos vocês, para que todos possam se organizar. Mas é importante eu dizer aqui que tudo vai depender da forma que vocês participarem disso. Porque se esse retorno gradativo não for feito de forma correta, cumprindo as orientações, a gente corre o risco de uma nova medida de retorno às casas. E é exatamente isso que a gente não deseja. A gente quer a volta à normalidade com consciência, gradativa. Nós sabemos que o mês de maio é um mês bastante crítico na nossa cidade de Taubaté. Nós sabemos que essa modalidade de uso de máscaras, de higienização, ela vai se permanecer. Isso vai permanecer com todo esse cuidado até o final do ano. Então, conto com vocês. Nós estaremos aqui de novo a semana que vem. Espero já podermos discutir aqui juntos todas as ações que Taubaté planejou para o nosso retorno aí, para toda essa angústia que estamos vivendo juntos e que estaremos aí passando, vencendo essa fase e voltando à normalidade de Taubaté. Desejo um ótimo feriado a todos vocês, um ótimo final de semana e conto com a colaboração. Fiquem em casa. Boa noite a todos.